Hoje vamos ver uma história de terror no Minecraft realista. O jogador que ficou preso em um mundo corrompido no Minecraft, do canal Snowzed. Obrigado, Snowzed. Imagina só, você tá jogando no seu mundo do Minecraft e tudo parece normal, até que do nada partes dele começam a desaparecer, buracos gigantescos surgem sem explicação, e o pior, você não consegue fazer nada pra impedir. Aí eu já quitava, simples assim. Desligava o meu PC, dava um murro. O que tá causando isso e por que o mundo parece estar se apagando sozinho? Bom, essa é a história do jogador Masonite77 e hoje nós vamos investigar o que tá por trás desse mistério. Esse aqui é o canal Nights, um canal aparentemente comum de Minecraft com apenas 11 vídeos. E pra gente realmente entender o que tem de errado com eles, vamos começar pelo primeiro vídeo, intitulado de Falha Estranha de Blocos Desaparecendo. Na descrição ele diz: blocos estranhos desaparecendo no meu mundo e no de Danny. Não tenho certeza se isso é algo que simplesmente acontece, mas achei que deveria colocar aqui pra ver se alguém sabe. Masonite77. Já de início temos duas informações importantes. Blocos estão sumindo sem algum motivo aparente e ele compartilha o mundo com alguém chamado Danny. O vídeo começa com Mason dentro de sua casa no Minecraft. Ele sai e dá uma olhada ao redor, como se estivesse nos apresentando seu mundo. Nossa, mas que casa feia, velho. Feia. E ao lado vemos um pequeno castelo. O castelo é bonitinho. Logo de início já dá pra notar algo estranho. No canto da tela, uma árvore com apenas uma folha sobrando. Mason não parece notar e sinceramente não é algo que chama muita atenção, mas já deixa o mundo com um ar esquisito. Ele continua explorando e logo encontra algo ainda mais bizarro, um buraco gigantesco no chão, que vai direto até o Void. Nem mesmo a Bedrock, aquele bloco inquebrável do Minecraft, está lá. E ao redor, troncos de madeira estão espalhados de forma aleatória, como se as árvores não tivessem sido quebradas por completo. Mason coleta os troncos e mesmo com medo, decide descer. Ele faz uma escada improvisada de terra, pega alguns minérios, mas não parece encontrar nada que explique o tal buraco. Depois eu ia achar que fosse um bug do Minecraft, né? Ele volta para a superfície. No caminho de volta, ele encontra outra coisa curiosa, uma árvore com um bloco faltando. Mason coloca o bloco no lugar. Isso é normal, Ele gosta de manter tudo arrumado no mundo. E se ele se importa tanto em corrigir as coisas, por que ele deixaria aquela árvore lá do início com uma única folha? E por que deixaria aqueles blocos espalhados aleatoriamente? É mais um ponto estranho para adicionar à lista. Chegando perto de casa, ele encontra outro buraco idêntico ao primeiro, bem no seu quintal. Dessa vez ele para, fica olhando e então... Oxi. O vídeo termina assim, e até agora, o que a gente viu é bem estranho. É estranho. Eu ia reiniciar o mundo sendo sincero. Fica pior? Na descrição, Mason diz: consertando o castelo do Danny quando mais blocos sumiram. O segundo vídeo começa com Mason saindo de casa e dando de cara com dois novos buracos. Um deles, inclusive, destruindo parte do castelo de Danny. Ele parece confuso e assustado, sem saber exatamente pra onde ir ou o que fazer. Tá, aqui eu ia ficar bravo e eu ia quitar. Do nada, meu castelo tá pela metade. Entender o que tá acontecendo, mais sinais estranhos começam a surgir. Mais árvores estão ficando sem folhas e pequenos buracos aparecem espalhados pelo chão. Mason então começa a consertar o castelo de Danny e uma parte do terreno que foi destruído. Ele vai até seu baú, pega mais materiais e continua os reparos. Ele termina de reconstruir o castelo e quando olha pra trás, mais um buraco apareceu. E o mais estranho é que desde o momento que ele pegou mais blocos no baú e continuou consertando o castelo, não teve nenhum corte no vídeo. Então não daria tempo de alguém destruir tudo aquilo. Mason olha e volta, claramente assustado e tentando encontrar alguma explicação. E enquanto ele olha pro buraco, isso acontece. Todas as árvores ao seu redor que antes pareciam normais, agora estão completamente sem folhas. O mundo que antes parecia se desfazer lentamente, agora tá se desintegrando mais rápido do que ele consegue entender. Tá, aí eu quitava. Ia ficar com medinho, cagaço. Por quê? Próximo vídeo, um novo mundo. O vídeo começa de uma forma diferente dos outros, uma tela de geração de mundo, mas por algum motivo, Mason começa com muitos itens no inventário, como se ele tivesse cortado do vídeo todo o seu progresso, e eu realmente não sei por que ele faria isso. É o modo criativo, safadinho. O vídeo é assim, com Mason caminhando pelo mundo, que parece ser um lugar muito tranquilo, diferente do que a gente estava acostumado. Então, algo incomum acontece, começa a tocar uma música, algo que não tinha rolado em nenhum outro vídeo, uma composição de C418 chamada Danny, curiosamente o mesmo nome de quem ele supostamente compartilhava antigamente. Enquanto a música toca, ele se aproxima de um lago, coloca uma rosa e fica ali, parado, até o vídeo acabar. Esse novo parece que o Danny morreu. De refúgio para Mason, uma tentativa de escapar da destruição e dos problemas que estavam tomando conta do seu mundo anterior, mas ainda assim ficam perguntas: o que a rosa e a música representam? E o que aconteceu com outro mundo?
Credo, não vídeo gostei não. revidando. Mason tá de volta ao seu antigo mundo, mas agora tudo tá muito pior. As árvores ao redor da casa dele perderam completamente as suas folhas, e mais daqueles pequenos buracos apareceram. O mundo, que já estava se destruindo aos poucos, agora parece ter perdido completamente o controle. Enquanto caminha por esse cenário caótico, fica claro que Mason não tá de bom humor. Ele desconta sua frustração batendo nos animais que encontra pelo caminho, até que se depara com um buraco gigantesco, maior do que qualquer outro que já vimos. A destruição tá acelerando, e tudo tá cada vez mais incontrolável. Mas dessa vez, Mason age de um jeito completamente diferente. Mano, parece que tem um vírus comendo todo mundo todo, tá ligado? Antes, ele tentava consertar as coisas. Agora, ele parece revoltado, como se estivesse lutando contra o próprio mundo. Ele pega TNTs e começa a explodir o terreno ao redor da sua casa, numa tentativa desesperada de revidar. Enquanto faz isso, mais um buraco aparece, destruindo uma grande parte do castelo. Nossa, mas tá muito É como escuro. se o mundo estivesse respondendo à raiva dele, se desfazendo ainda mais rápido. Mason explode suas últimas TNTs e volta pra casa, matando todos os animais que encontra no caminho. Por fim, ele entra em casa e vai dormir. Talvez cansado, talvez frustrado, mas uma coisa é certa: Mason tá tão quebrado quanto o mundo ao seu redor. Eu ia ficar com medo. Próximo vídeo, reparos. A descrição diz: consertando o dano e fazendo as pazes. Mason tá de volta, mas dessa vez, algo tá diferente. Depois do caos e da raiva que vimos antes, agora ele parece calmo. Dessa vez, Mason tenta consertar as coisas. Como vimos na descrição, ele tá procurando uma forma de fazer as pazes com o mundo, talvez na esperança de que isso faça a destruição parar. Afinal, ele já percebeu que revidar não levou a lugar nenhum. O vídeo começa com ele pegando alguns blocos no baú, coletando uma rosa e saindo para reconstruir o castelo de Danny. Por algum motivo, Mason sempre volta para consertar esse castelo. Será que ele tem algum apego emocional por esse lugar? E quem é esse Danny, afinal? Mano, se ele não quitou ainda desse mundo, é porque ele ama o mundo. Ele tem um apego muito forte pelo mundo. Um amigo dele faleceu enquanto eles jogavam esse mundo. Será que é isso? Que ele nunca aparece nos vídeos. Enquanto Mason termina de reconstruir o castelo, tem um detalhe que chama atenção. Durante essa reconstrução, aparece um baú que não tava lá antes. Mason não abre esse baú, mas dá pra perceber que ele foi colocado ali durante o corte no vídeo. A pergunta é: por que ele decidiu fazer isso agora? E mais importante, o que será que tem lá dentro? A gente pode tentar descobrir isso comparando o inventário dele antes e depois desse corte. Tudo parece igual, mas com duas exceções: o baú e a rosa. Será que foi realmente isso que ele guardou ali? Uma rosa? E se foi, o que isso significa? O vídeo termina tranquilo, com Mason finalizando alguns reparos. E como todos os outros que a gente assistiu, ele deixa mais perguntas do que respostas. Tô achando que o Danny faleceu. Próximo vídeo, fronteira. Na descrição ele diz: uma borda se formou ao redor da casa e do castelo. Eu não sei porquê, mas continua piorando e eu não sei o que fazer. Um buraco enorme agora cerca o terreno da casa de Mason, formando uma espécie de fronteira que separa ele do resto do mundo. Dentro desse limite, a situação é ainda mais estranha. Todas as árvores estão completamente sem folhas. Ele caminha ao redor dessa borda, observando o estrago, até que, por incrível que pareça, ele resolve descer. Lá embaixo ele encontra algo curioso. Vários blocos de cobblestone estão juntos, como se tivessem sido colocados ali por alguém. Claro que isso pode ter sido gerado por consequência do contato entre água e lava que pode ter ocorrido quando o buraco se abriu. Nossa, mas aí o cara foi 300 QI, é verdade. Mas não deixa de ser algo estranho. Mason passa um tempo analisando o local, como se tentasse entender o que gerou aquilo. E ao voltar pra casa, mais dois buracos se abriram. Um, inclusive, destruindo novamente parte do castelo de Danny. A situação tá cada vez pior, e Mason parece completamente perdido. Ele não parece ter um plano. O que será que ainda prende ele nesse mundo, mesmo com tudo sendo destruído ao seu redor? O amigo dele faleceu, tô achando. Próximo vídeo, calmo. O vídeo em si é muito tranquilo. Mason continua jogando no mesmo mundo, mas diferente do que a gente tá acostumado, nada estranho acontece dessa vez. Ele passa o tempo derrubando árvores, coletando madeira e mantendo um ritmo bem calmo. Algo que chama atenção é que a música Danny, do C418, toca novamente. A mesma que a gente ouviu no vídeo Novo Mundo, lembra? No final, ele guarda as madeiras que coletou e o vídeo termina assim, sem nenhuma novidade. Só que tem algo oculto nesse vídeo. Aos 2 minutos e 12 segundos, quem ativar as legendas vai notar algo diferente. Um código aparece na tela. E seguindo esse código, você encontra um vídeo não listado do canal dele. E é aqui que as coisas ficam muito mais bizarras do que tudo que a gente já viu até agora. Esse vídeo não listado se chama Escapando para o Inferno. Nele, Mason começa pegando algumas obsidias no baú. O mundo parece muito mais destruído que antes. Tá bom. Título bizarro. Suas ferramentas agora são de diamante. Ele constrói um portal pro Nether e atravessa. Mas quando chega do outro lado, não é o Nether que a gente conhece. O jogo não mostra mais a versão do Minecraft na tela e Mason tá no modo criativo, sem nenhum dos itens que tinha antes. É como se ele tivesse sido levado pra outro mundo. Nesse lugar estranho, Mason tá numa rua vazia. Ele caminha por um tempo, encontra 2 semáforos e para, como se estivesse avaliando se deveria continuar, mas decide seguir em frente. Até que ele se depara com algo ainda mais perturbador. Blocos espalhados no chão, como se estivessem simulando um carro destruído. Blocos de lã preta que parecem pneus, escadas que lembram bancos e um painel de vidro representando as janelas. Quando Mason vê isso, ele parece muito assustado.
Eu tô em choque. Com os buracos no mundo dele. Ele fica parado por um momento, claramente abalado, então sai correndo de volta pro portal. Quando atravessa de volta, tudo tá normal. A versão do jogo reaparece, os itens deles voltaram e ele não tá mais no criativo. Mason imediatamente quebra o portal e joga as obsidians no Void, como se estivesse tentando se livrar de qualquer ligação com aquele lugar. E assim o vídeo termina. Mudando de casa. Isso Estou foi me mudando bizarro. pro castelo do Danny. A destruição não parou e na verdade ela tá pior do que nunca. Um pedaço da casa de Mason foi atingido e isso é o suficiente pra ele tomar uma decisão: se mudar pro castelo de Danny. Ele começa a organizar tudo, levando todos seus itens pra sua nova base. E depois de se adaptar ao novo espaço e deixar tudo no lugar, ele percebe algo: sua antiga casa foi completamente destruída. Meu Deus! Agora tudo que resta é uma única parede, o último vestígio do que um dia foi seu lar. Mason parece aceitar que não há mais o que fazer. Sua casa, seu mundo, tudo tá desmoronando ao seu redor. E o que restará no fim serão apenas fragmentos de memórias. Próximo vídeo, eu tô esperança. em choque. Dessa vez o mundo de Eu achei que eu ia ter medo e eu estou querendo chorar. chegou ao limite. Agora ele tá isolado em uma pequena ilha cercado por um imenso vazio. Mesmo assim, Mason não parece estar pronto para desistir. Ele começa a construir pontes de pedra em todas as direções, até que de longe ele encontra algo. Uma outra ilha, talvez o último pingo de esperança que ainda resta. Ele volta para sua base, pega uns blocos e continua a ponte até lá. Quando finalmente chega, confirma o que ele já tinha visto de longe. Aquele lugar é provavelmente o último pedaço que restou do mundo. Nossa! Literalmente só ficou esse bloquinho, velho. Como esse cara só não quitou e destruiu o PC dele? Lembram daquela árvore que o Mason consertou lá no primeiro vídeo? Pois é, essa é a mesma árvore e dá pra reconhecer facilmente pela flor e pela árvore de Bethel ao lado. Será que o fato de Mason ter consertado ela no passado fez com que o local não desaparecesse? Pode ser apenas uma coincidência e eu realmente não sei o que essa chunk tem de diferente das outras que fez com que ela não fosse destruída ainda. Mas parece que Mason tá tentando entender isso. Ele volta pro seu castelo, pega um baú e alguns itens e volta pra aquela ilha. Lá ele mata alguns animais e faz o que parece ser uma espécie de oferenda. Talvez um pedido pra que aquele lugar continue ali. E o vídeo termina. Eu, hein, credo? A Mecânia. Esse nome estranho vem da mitologia grega. A Mecânia é basicamente a deusa do desamparo, representando a falta de esperança e a sensação de não ter saída. O vídeo começa com Mason voltando daquela última chunk e pegando alguns bifes na sua casa. Em seguida, ele começa a destruir todas as pontes de pedra que tinha feito em outras direções. No fim, só resta um caminho: retornar para a última parte do mundo que ainda existia. Talvez para tentar entender por que aquela ilha continuava ali. Isso tá muito bizarro, eu tô criando muitas teorias na minha cabeça. Só para fazer mais uma daquelas oferendas. Essa é sua última chance de tentar salvar esse mundo, mas quando ele se aproxima, não tem mais nada lá. A última esperança de Mason simplesmente desapareceu. O que antes era o único pedaço de terra que restava, agora é só mais um espaço vazio. Sem reação, ele destrói os últimos vestígios disso, quebra as pedras que ficaram flutuando e, sem ter mais o que fazer, joga fora todas as carnes que pegou, já que elas fariam parte daquela última oferenda. Depois, como se quisesse apagar qualquer lembrança dessa tentativa fracassada, destrói toda a ponte de pedra que conectava sua casa ao que um dia foi sua última chance. Por fim, ele volta para sua casa, pega todas as suas pedras e joga elas fora. E antes do vídeo acabar, uma árvore que nasceu no seu pequeno terreno chama sua atenção. Até agora, a gente não teve nenhum sinal do que realmente tá acontecendo. Mano, eu não sei porquê, mas tá me dando vontade de chorar, velho. Eu vou chorar, velho. Uma das nossas perguntas foi respondida e agora só nos resta o último vídeo. Aceitação. No início do vídeo dá pra ver que aquela árvore de alguma forma influenciou Mason a plantar muitas outras ao redor. Talvez isso signifique que ele ainda não desistiu completamente. Ou talvez ele esteja apenas esperando sua hora chegar. Calma. De repente tudo muda. Mason começa a destruir cada árvore que plantou, uma por uma. Em seguida ele vai ainda mais fundo nessa sua destruição, eliminando um pilar que sustentava o seu terreno. Depois ele sobe de volta à superfície e, não satisfeito, ele começa a destruir todo o chão em volta de sua casa. Então ele parte pro castelo. Começa pela base e vai subindo, destruindo cada andar e cada torre. Quando termina a primeira, ele vai pra segunda e repete o processo. Em um certo momento, Mason tira sua armadura e a joga fora, como se ela não tivesse mais propósito. Mas por que do nada ele tá fazendo tudo isso? Ele finalmente decidiu desistir, ele vai se entregar ao mundo e ao destino que parecia inevitável desde o começo. No final, tudo que resta é Mason e um baú. E, surpreendentemente, ele parece calmo, como se essa decisão fosse finalmente lhe dar a paz que ele tanto buscou. Ele olha pro céu, pras nuvens, aproveitando seus últimos momentos naquele mundo e, enfim... Não, Mason! Quebra o último bloco e cai no vazio. Essa história toda de Mason é muito mais do que um simples erro no jogo. Quando você começa a olhar com mais cuidado, dá pra ver que essa desintegração do mundo no Minecraft representa, na verdade, um processo muito mais profundo, o processo de luto. O que parecia ser apenas uma falha de blocos desaparecendo, acaba sendo uma metáfora muito mais sombria e humana. Danny, uma figura que nunca apareceu na série, mas sua presença está em todos os detalhes, representa aquela pessoa que se foi. A relação... Mano, eu acertei no começo do meu vídeo! Eu sou uma lenda! Mason e o castelo de Danny é, na verdade, a relação com as memórias que ele tenta manter vivas, reconstruindo tudo, mesmo quando o mundo
ao redor desaba. Mason se apega ao que restou, como uma forma de lidar com a perda, tentando reter algo que é, inevitavelmente, destinado a desaparecer. Mason passa por cada um dos estágios do luto de forma intensa. Negação. No começo, ele tenta ignorar os sinais de destruição. Quando as árvores começam a perder folhas ou buracos aparecem em seu mundo, ele apenas tenta consertar, como se fosse possível voltar ao estado original, como se pudesse negar o que está acontecendo. É verdade! Quando ele percebe que não consegue impedir a destruição, a raiva surge. Ele explode TNTs ao redor de sua casa, atacando os animais e tentando revidar contra o mundo que está se desfazendo. Esse estágio é como a frustração de ver algo se perdendo e não conseguir fazer nada a respeito. Barganha. Mais tarde, Mason tenta restaurar as coisas, talvez buscando algum tipo de reconciliação. Ele começa a fazer oferendas, talvez acreditando que se ele devolver algo ao mundo que foi perdido, as coisas possam voltar ao normal. Nesse estágio, ele busca desesperadamente uma forma de negociar com o sofrimento, tentando convencer o mundo e a si mesmo de que, com o esforço certo, ainda é possível evitar a destruição. Depressão. Quando uma parte do mundo desaparece de forma irreversível, Mason finalmente percebe que não há mais nada que ele possa fazer. A Chunk que sumiu é um golpe definitivo. Ele vê que tudo que tentou não foi suficiente pra impedir a destruição. Ele começa a jogar tudo fora, como se tentasse se livrar de qualquer coisa que ainda estivesse ligada ao que restou. A tentativa de reconstrução se torna inútil e a raiva cede lugar a um profundo vazio. Ele volta para casa de Danny, mas já sem a mesma energia, sem a esperança de que as coisas possam melhorar. Ali, ele se dá conta de que o que restou já não tem mais sentido e o desespero começa a tomar conta de sua mente. A perda é total e Mason não vê mais razão para tentar. Ele se afasta do que ainda poderia ser reconstruído, sem forças para seguir em frente. Aceitação. E então, no último vídeo, vemos a aceitação. Mason finalmente destrói tudo, não em raiva, mas como se ele estivesse pronto para deixar ir. As árvores que plantou, os blocos que manteve, tudo é destruído, porque ele entende que não há mais nada que ele possa fazer. A paz, paradoxalmente, vem com a destruição total, quando ele aceita que o mundo não pode ser consertado e que ele não pode continuar lutando contra o inevitável. E no final, Mason se entrega ao vazio, como se já não houvesse mais razão para lutar. Ele finalmente encontra a paz, depois de tanto tentar resistir, como se a única forma de seguir em frente fosse justamente deixar tudo para trás. Mano, eu não consegui falar nada no final porque eu fiquei realmente emocionado. É um bom vídeo, é um insano vídeo. Comente se você chorou também. Muito bom vídeo, Snowzed.